ó, eu vou sair, aguentem aí. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se muda para ela, tá? Oi, Luísa, conseguiu entrar, né? Eu tô saindo, já volto para ver se a Ana consegue entrar. Que massa! Ana, tudo certo? Que bom que você conseguiu. Ó, tá faltando o João e a Ana, a outra Ana. Vamos começar agora, certo? Pessoal, estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá todo mundo com a câmera desligada? Sim, professor. Tá, beleza. Só para eu ter um retorno, tá? Galera, lembram que aula passada eu mostrei um chocolate para vocês? Esse chocolate aqui para vocês. Esse. Não precisava abrir embalagem, prof? Não precisava, você vai É ver que daí dá mais precisava. vontade. Ah! Olha, essa vai ser a aula que vocês gostariam que a gente tivesse muito, muito, muito presencialmente, né? Pra gente se lambuzar de chocolate. Não, mas aí né? deixaria a gente comer? Se não Claro, deixasse, aí seria pior ainda, claro. por causa que sentir aquele cheirinho Não, de eu chocolate, deixo. sabe? Olha só, imaginem, que a gente tem um morro de chocolate shot. Um morro bem grande, tá? Imaginem que, com o passar do tempo, tá? A gente percebesse a intervenção dos agentes externos. Quem são esses agentes externos, tá? Agentes externos são a ação do sol, as chuvas, o vento, em alguns lugares a neve, certo? Em alguns lugares a onda do mar, a abrasão da onda do mar, tá? O que a gente teria? Isso aqui é um morro, tá? Imaginem que isso aqui seja um morro. O que a gente teria no pé do morro, na parte de baixo do morro? Grama? Terra. Muita terra. Na verdade, rocha. Rocha, assim, na parte... Na verdade, teria rocha. Por isso citando. Rocha, Pedra. prof. Rocha? Mas o meu morro é de chocolate. Amendoim! Shot. Amendoim. Aham. Isso aí. Pensem que... Ups, tô fazendo minha experiência aqui sozinha, sem vocês. Quer dizer, sem vocês presencialmente, né? Se eu tenho um morro de chocolate shot, aguenta aí, chocolate. Eu sei que vocês já vão ver, né? E com o passar do tempo, a gente tem a ação dos agentes do intemperismo, os agentes externos, no caso do nosso planeta, né? No pé do morro. Tururu. Ah, não, prof. Não, pode dar. Ah, prof, é sacanagem. Tá de sacanagem, prof. Depois a gente repete essa aula presencialmente, tá? É isso. Me traz um milhão de paçocas, que eu como tudo. Olha só, gente. A gente tem uma montanha. Um dia, a gente... Oi? Se tu baixar um pouco mais a câmera pra ver melhor, só dá pra ver teu post e parte de perto. Isso, agora foi. Foi? Prof. Tá. Posso pegar um chocolate também? Pode o quê? Pegar meu chocolate também? Só se você fizer a mesma experiência que eu e me falar o que vai acontecer. Só um pouquinho, mas segura, Pedro. Já vou pedir sua ajuda, olha só.
Pessoal, num dia, tá? De vento, de chuva, de sol, eu não vou ter essa consequência no pé do morro, tá? Mas imaginem uma semana, imaginem um mês, imaginem um ano, imaginem 1000 anos de sol, de chuva, de vento, em alguns lugares de neve, né? O que a gente vai encontrar como consequência dessa ação dos agentes externos é a erosão, é o intemperismo, tá? Se a gente imaginar que o nosso morro é de chocolate shot, tá? Já teria Ao longo derretido. desses anos, a gente vai encontrar os pedacinhos dessa rocha escura, tá? Que aqui eu ralei um pouquinho de um outro chocolate ao leite, tá? Vou encontrar pedacinhos do que tem dentro dessa rocha, amendoizinhos, tá? E vou encontrar esse amendoim trituradinho, né? Que é o que a gente está representando aqui com a paçoca. Beleza? Agora, tentem imaginar... Fala, Pedro. No morro chove, pega neve, sol, né? No caso do chocolate, seria leite condensado. Que mais? Leite de flocos, prof. Oi? Teria que ser comida, né? Porque se fosse sol de verdade, o chocolate ia derreter. Neve cairia um monte de coco ralado assim por cima. Ai, peraí. Coco Teria ralado. derretido. Eu quero que vocês imaginem agora um outro chocolate e me falem o que encontraríamos no pé desse morro. Chocolate. Coco? Coco? Mas que chocolate que tem coco? Choquito? Choquito tem coco? Gente, prestígio. Como é que é? Prestígio. Prestígio! Então, ó, se a gente tivesse um morro de chocolate prestígio, com a ação dos agentes externos, ou seja, com o sol, com a chuva, nananã, no pé do morro, após, tá, muito tempo, a gente encontraria esses sedimentos, esses pedacinhos de prestígio, que seria o quê? Chocolate ao leite e coco, vamos falar assim, tá? Tem algum outro chocolate que a gente consegue fazer uma relação? Sabe aquela barrinha de Kinder Ovo? Também tem. Dentro tem aquele chocolate ao leite bem branquinho. Isso, que é feito com avelã, eu acho que tem um avelã ali, né? Prof, e se fosse com aquele chocolate? Porque tem alguns chocolates que tem recheio dentro, né? Tipo um líquido. Tem um chocolate de morango. Se fosse um daquele, também ficaria assim, né? Sim, ficaria. Isso, aquele que vem na caixinha garoto e tal, que daí por fora é um chocolate, mas dentro é morango. A Gabi escreveu ali o Sensação. Vocês gostam do Sensação? Qualquer Gostam? um. Gostava. Eu gosto de todos, prof. Eu amo. Mais ou É menos. difícil rejeitar, né? Não gosto Eu, dessa. prof, eu Então. gostava. Que tem coco. Gostava, prof. Eu gostava. Porque Ô, agora prof, eu não mas vou mais comer Não gosta mais. chocolate ao leite. Não, eu quase não vou mais comer chocolate ao leite. Pra mim, o melhor pode ser qualquer doce do mundo. O melhor vai ser doce de festinha, sabe? De aniversário. Que aí sempre Sim. tem brigadeirinho, sempre vai ter alguma coisa ali. Mano, Olha só, eu vou deixar a nossa experiência aqui de ladinho, tá? Porque a Luísa fez uma pergunta muito, muito legal ali no chat. Ela está perguntando, prof, repete aí o que é agente externo mesmo, né? O que você está relacionando com o nosso conteúdo, tá? Eu estou fazendo essa experiência porque estamos ainda no capítulo 8, capítulo que a gente vai ter uma prova na próxima segunda-feira, tá? Então, se liguem, gente. Ali na página 96, está todo mundo com o livro aí? Sim. Sim? sim, prof. Olha só. A gente, no primeiro parágrafo, já vai responder essa pergunta, Luísa, tá?
Os agentes, ele vai lembrar, tá? Os agentes internos, Que página, Tá. prof? Que eu... 96. Eu espero. Ok. Prof, eu só peguei o livro, abri na hora e abriu certinho na página. Sério? Prof, dos Bom. agentes externos? Deu, prof. Agentes externos. É o subtítulo que está ali na página 96. Gabriel tá com a gente. Samuel tá com a gente. Abra um livro na página 96. Sim, já tá aberto. Então tá. Pedro, não sei se você levou o livro aí para Rancho Queimado, mas fica atento com a gente, tá? Se liguem, olha só. Ele vai relembrar. Os agentes internos, né? Eles estão entre os responsáveis pela formação do relevo, tá? Além dos agentes internos, tá? Que no caso é o tectonismo, o movimento das placas tectônicas, tá? Há outros agentes naturais, como a chuva, o vento, os rios, as geleiras, os oceanos, que promovem mudanças na superfície terrestre. Eles são chamados de agentes externos, tá? Ou agentes erosivos. Beleza? Quando eu falei para vocês que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Quem é o agente erosivo? Água. A água da chuva, tá? Ou enfim, a água pode ser do rio, pode ser do oceano, Eu não tinha falado enfim. que era do mar antes, prof. É que eu estava falando das cavernas, né? Das cavernas aqui de Florianópolis. Aí aqui, no caso... Rochas do... Então, por isso que eu falei que era água do mar, mas a água, de modo geral, qualquer tipo de água, tá? Seja do oceano, do rio, da chuva, ou a que derrete da neve, tá? Ela vai ser um agente externo, um agente erosivo, tá? E na nossa montanha de Shot aqui, ela também vai colaborar para que os sedimentos, né, ele se quebre ao longo dos muitos anos, centenas de anos, e fique na base do morro, tá? Então, se liguem, olha só, segundo parágrafo da página 96. Para compreender como um agente externo altera o relevo, imagine uma cena em que uma água barrenta da chuva esteja descendo um morro. Nesse movimento, a água carrega partículas de solo e das rochas, além de restos de vegetação e de animais. Eles vão sair das partes mais altas de uma montanha, beleza? E vão em direção à parte mais baixa, tá? Imagine agora a quantidade desse material, no caso desses sedimentos, desses restos de vegetação, de animais, enfim, ao longo de um século, 1000 anos, 1 milhão de anos, 100 milhões de anos, tá? A gente percebe que vai ser muito mais, tá? Então, quanto mais antiga for a minha montanha aqui de Shot, tá? Ao longo dos milhões de anos, ela vai ficar mais rebaixada, ela vai abaixando de tamanho, tá? E o que está ao redor dela vai recebendo esses sedimentos, tá? Vai recebendo esse grãozinho de rocha, esse pedacinho de vegetação e vai se formando, tá? O livro traz para gente duas fotos. Se liguem ali, ó, dos Alpes suíços. Estão vendo ali? Ao longo dos anos, os Alpes suíços vão diminuindo de tamanho. Podem ser centímetros, tá? Mas diminui, beleza? E tem um outro exemplo aqui, ó, da Serra do Espinhaço. Só um minutinho, só segura, tá? Percebam que os Alpes suíços ainda têm umas pontas assim, né? Ainda são pontiagudos, tá? Por quê? Porque ele é mais recente do que a Serra do Espinhaço ali no Minas Gerais, ali em Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais, percebam que tá mais arredondado? Conseguem perceber no livro de vocês? Que tá mais redondinho, né? É coberto de vegetação também, mas tá mais arredondado. Por quê? Porque é mais antigo. Isso quer dizer que quanto mais antigo um relevo for, mais influência dos agentes externos ele vai receber, tá? E mais arredondado ele vai ficar. Beleza?
Mas saibam que, né? Assim como eu falei, e o chocolate prestígio? E o chocolate shot? Ou seja, por que eu fiz essa brincadeira com vocês de lembrar de mais de um chocolate? Porque dentro dos morros, a gente tem combinações diferentes de rochas, tá? A gente tem, por exemplo, minerais, um conjunto de minerais que são diferentes, que formam uma rocha, tá? E daí, daqui a pouco, eu vou mostrar algumas fotos, algumas amostras aqui de rochas para vocês. Alguém queria falar? Eu tenho uma dúvida. Fala. Então, se a gente for parar para pensar, toda a Terra já foi um morro gigante e as planícies já foram morro também? Então, Sofia, se a gente for parar para pensar, é mais ou menos isso. Agora, tentem pensar no seguinte, tá? O rio, tá? O rio ou a água do mar tem várias pedrinhas, não tem? Sim. Às vezes a gente nem enxerga, tá? Mas, às vezes, essas pedrinhas vão encontrando um relevo, tá? Vão encontrando uma parte que é um pouquinho mais alta, a maré vai baixando, tá? Ou o rio vai diminuindo de volume porque tem menos chuva, tá? E essas pedrinhas vão se acumulando, tá? E daí, essas pedrinhas se acumulando é que dão origem às terras baixas, às áreas de planície, que dão origem, por exemplo, à planície do Campeche, onde a gente está, que dão origem, por exemplo, ao lugar onde é o aeroporto, tá? Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, Sofia, sim, se a gente for parar para pensar, né? Todos os sedimentos, todas as pedrinhas que a gente encontra na beira da praia, tá? Ou no fundo de um rio, sim, eles já fizeram parte, já compuseram, tá? Um pedaço maior de rocha, que ao longo dos anos foi diminuindo e virou aquela pedrinhazinha. Tem outra pergunta também. Pode falar. Se a gente for parar para pensar também, o Monte Everest ele é mais novo que o nosso Morro do Lampião? Sim! Sim, a formação do Monte Everest, ele é considerado um dobramento moderno, né? Lembra que deu o choque de duas placas tectônicas e o Monte Everest começou a subir, tá? Monte Everest, para quem não sabe, gente, é considerado o teto do mundo. Ele tem 8.848 metros. É o relevo que a gente tem mais alto aqui no planeta Terra, tá? E sim, ele é mais recente do que a formação do nosso Morro do Lampião aqui, né? Que os cientistas identificaram o quê? Rochas de 590 milhões de anos, mais ou menos. Tá? Tudo bem até aí? Outra pergunta, de curiosidade. Fala, Sofia. Então, daqui a milhões de anos, a Terra vai ser toda plana? Ou vai nascer morros e tal? Eu acho que outra pessoa aqui na sala sabe responder essa pergunta da Sofia. O que que leva a Sofia a pensar que tudo está sofrendo erosão? A ação de quem? Da chuva e tal. Do quê? Humanos? Os erosivos. Dos agentes erosivos. Isso mesmo, tá? Mas peraí, ó. Os agentes erosivos são agentes externos. Só o agente externo que trabalha aqui na Terra? Não, o agente interno vai subir mais montanha, daí depois vai descer de novo, mais. Então vai ficar no ciclo infinito. Perfeito, Sofia. Tá? É claro que isso são projeções dos cientistas, tá? Mas a gente não tem só a atuação aqui, ó, do sol, da chuva. Não é só isso. A gente viu, por exemplo, na semana passada, não, mentira, já faz uns 10 dias, que teve um super vulcão na Indonésia. Consequentemente, esse vulcão, né, ele fez com que algum relevo subisse, algum relevo fosse formado, tá? Então, é mais para responder essa pergunta da Sofia, tá? É um ciclo que é contínuo, porque a gente tem os agentes internos atuando,
na formação de novos relevos, e a gente tem os agentes externos, tá? Como o sol, a chuva, os rios, né? Atuando para fazer com que esse morro aqui, ele sofra erosão, ele diminua de tamanho. Ô, prof, tipo, então eu fico pensando, antes o planeta Terra era assim, normal, aí foi crescendo um morro, crescendo, e depois ele foi diminuindo, tipo, como a gente estava falando ali dos Alpes suíços, né? Eles cresceram, e depois começaram a diminuir em vez de crescer mais, tipo, isso tem alguma coisa com aquecimento global, alguma coisa assim? Pera que isso aí é outro assunto, mas também tem a ver, tá? Considerando que eu não entendi muito bem quando você falou o planeta estava ali normal, né? Não, eu tô falando, tipo, tinha o planeta, e com todos os morros, já tinham tudo, e foi começando a crescer um outro morro. Aí começou a crescer, e do nada ele começou a diminuir, tipo, em vez de... Foi constante. Ao invés, só uma correção, Maria, ao invés de crescer morro, fala formar o morro, porque o morro se forma, tá? Só corrigindo essa palavrinha sua, tá? Mas é mais ou menos a mesma resposta da pergunta da Sofia. É contínuo, entendeu? É contínuo. Não é uma coisa, primeiro a ação do agente interno e depois a do externo. Não, é contínuo, tá? A ação do Sol, a ação das placas tectônicas, da chuva, a gente não tem como controlar, tá? Elas estão sempre acontecendo. É um ciclo contínuo e ao mesmo tempo. Tá? Faz sentido, gente? Sim, prof, obrigada. Então, olha só, para a gente dar continuidade, deem uma olhada ali na página 97 agora. O que eu quis representar aqui para vocês como chocolate, tá? Tem um desenho aqui de um morrinho bem bonitinho, tá? Na página 97. Gabriel, você está acompanhando? Pedro? É a foto ali, formação das baleias sedimentares ou é de baixo? Formação das bacias sedimentares, isso mesmo. Oi, tá acompanhando, Gabriel? Se surgir alguma dúvida, pergunta, tá? João, eu vi que você chegou atrasado, tá? É muito importante você assistir novamente essa aula, do comecinho, depois a aula gravada, tá, João? Porque é tema da nossa prova da segunda-feira. A gente está na página 97 agora, João. Quem tá com o livro aí? Samuel, tá me ouvindo? Samuel? Maria, a Duda, tá me ouvindo? Oi. O que você entende desse desenho aqui, ó? Formação de bacias sedimentares. Não sei explicar, mas... Mas o que você vê acontecendo nesse desenho? Observa ele. Que, tipo, partículas dos dois meio que morros do Sol estão se juntando ali no meio. Isso mesmo. E esses dois morros, eles já foram maiores? Já. Já. Como é que a gente consegue perceber isso? Tá pontilhadinho. Estão vendo ali? O pontilhado significa o morro há milhões de anos atrás, tá? E vejam, tá acumulando ali no meio. E ali no meio tá formando um tipo de relevo que se chama bacia sedimentar, tá? Olha só, eu tenho um outro ajudante aqui para mim. Eu tenho uma bacia. Tcharam! E eu tenho um morro. Isso aqui é um morro que a gente faz usando isopor. A gente reaproveitou esse isopor lá da escola, tá? E a gente depois passou uma massinha nele, enfim, tá? Isso aqui é um morro que tá sem vegetação. Então, imaginem, com o passar do tempo, eu estou mostrando para vocês assim, né, para ver se facilita a minha explicação. Com o passar do tempo, tá? Igual eu estava mostrando lá a imagem do chocolate.
os sedimentos. O que são sedimentos? São pedaços menores de rocha, tá? São rochinhas pequenininhas. Vai saindo da parte mais alta com a ação dos agentes externos ou erosivos, beleza? E vai descendo, tá? E vai acumulando aqui embaixo. E vai formando uma bacia de sedimentos. Uma bacia de grãozinhos pequenininhos, tá? Das rochas que estavam aqui dentro. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um morro, imaginando esse morro aqui, ó, de chocolate shot, eu sei que o recheio dele é chocolate ao leite e amendoim. Então, eu vou ter uma bacia sedimentar de chocolate, pedacinhos de chocolate ao leite e pedacinhos de amendoim. A paçoca que eu quis aqui representar para vocês, como se fosse uma farinhazinha. Ao longo do tempo vai sofrendo mais influência, tá? Uma pergunta agora, Giovanni. Os agentes externos, eles vão interferir apenas aqui no topo do morro? Tá travando? Não, Né? porque provavelmente tá travando um pouco. Pra mim também tava travando a aula. Porque os agentes externos, ele pode vir de cima e derrubar a parte do morro de cima para baixo. Então, também pode ocorrer alguma coisa no solo ou embaixo do morro. Giovanni, é isso aí. Os agentes externos, eles estão atuando em tudo. Eles vão interferir em tudo. Na parte de baixo, na parte da bacia sedimentar e na parte de cima, tá? Então, os agentes externos vão atuar em toda a superfície do planeta Terra. Eles vão atuar, inclusive, dá uma olhada, gente, nos nossos prédios da nossa sociedade, né? Enfim, a gente constrói prédios. Vamos considerar o muro da escola, tá? Com o passar do tempo, a gente vai vendo que é necessário fazer uma nova pintura no morro da escola. Perdão, no muro da escola. Por quê? Porque bateu vento, bateu chuva, né? Nós, seres humanos, a gente se encostou ali, sujou. Nós, seres humanos, também acabamos que somos agentes externos, só que a gente vive um pedacinho de tempo, né? Um pedacinho de vida muito curto. Aqui estamos, né, aqui no planeta Terra, há um período muito curto, mas a gente também interfere nisso tudo aqui que está acontecendo, tá? Então, por que eu dei o exemplo do muro da escola, tá? Só para lembrar para vocês que os agentes externos vão interferir em tudo que está na superfície terrestre, tá? Faz sentido? Ô, Sim? prof, Não? só de tu falar assim, Oi. a gente se encostou, a gente sujou ali o muro da escola, já dá uma pavor. Olha só, continuando ali na página 97. O Samuel voltou? Ele tá online ainda? Tom, Antônio, você tá ali na página 97? Você pode me ajudar? Olha só. Ele tá falando que na parte de baixo da figura, formação das bacias sedimentares, tá? Tá falando assim, ó, os sedimentos que preenchem as bacias podem ser de origem mineral, tá? Ou seja, fragmentos, pedaços de rocha, de areia, de argila, ou orgânica, tá? Tudo que é orgânico, gente, já teve vida um dia, tá? Ou seja, são restos de animais e plantas. Tá? Agora, Antônio, imagina que nessa bacia sedimentar tinha um dinossauro que estava vivendo ali, certo? E com a explosão que aconteceu, né, com a dispersão dos dinossauros, tá? Com o fim dos dinossauros, na verdade, tá? Ele ficou ali naquele solo. Com o passar dos tempos, o que aconteceu com o dinossauro que estava ali na bacia sedimentar? Ele foi soterrado? Foi soterrado. Pelos sedimentos. Perfeito, Antônio. Muito legal. E daí, galera, se formaram os fósseis. Os fósseis nada mais são do que, tá? O corpo do dinossauro soterrado nas bacias sedimentares, por esses sedimentos que caíram do morro que estava ali ao redor, ali próximo.
Isso foi de um dia para o outro, foi de um ano para o outro, galera. Não, centenas, mais de 1000 anos. Beleza? Faz sentido? Quando a gente estuda, quando a gente tem os antropólogos, né, os paleontólogos, que estudam no continente africano a origem dos seres vivos, né, sei lá, Homo erectus, né, até chegar no Homo sapiens, né, o primeiro fóssil de pessoas que foram, de Homo sapiens que foram encontrado, que foi no continente africano, tá? Ele foi encontrado numa bacia sedimentar. E esse corpo ficou ali e recebeu, foi soterrado, igual o Antônio falou pra gente, né, por esses sedimentos das partes mais altas dos morros ao redor. Beleza? Então, muitos antropólogos, muitos paleontólogos, eles vão procurar nas bacias sedimentares do mundo, tá, restos de sociedade, de civilizações, ou restos de animais antigos. Como, por exemplo, o bicho preguiça gigante, que a gente tinha aqui no Brasil, não sei se vocês sabiam, um bicho preguiça que era muito grande, 2 metros de altura. Não, mentira, eu não sei o tamanho, tá? Sei que é gigante, mas não sei o tamanho. Oi? Prof, eu tinha até um baralho, sabe aqueles joguinhos de baralho? Que você tem aqueles pontinhos, quem tiver o maior ponto ganha a carta do inimigo e você fica com a sua. Então, eu tinha um de dinossauro, que ele Sério? explicava também. É isso aí, né? Pessoal, eu tô vendo que tá tendo um agito aqui no chat. A Gabi tava sem ouvir. Já foi ao banheiro, Gilberto? Vai lá rapidinho. O Pedro já voltou do banheiro, tá ouvindo? Pois é, mas é que tava ruim, né, pra ela. A Sofia escreveu, prof, e nessas bacias sedimentares que se cria os fósseis, não é que se cria, é que se formam, acho que a gente pode falar forma também, tá? Sim, são nas bacias sedimentares, tá? E daí, para finalizar essa página, galera... Professor, para ver mesmo, bacia sedimentar é tipo, tem 2 morros aqui e tem um espaço aqui. Os sedimentos desses 2 morros vão caindo nesse espaço e vai formando uma bacia sedimentar onde fica fósseis de animais, restos de plantas e outras coisas, né? Perfeito, tá? Só se liga, né? Só um minutinho, Vi, já dou a voz para vocês, tá? Para você, tá? Aqui tá um desenho bem bonitinho, parece que os morros estão bem pertinhos, né? Mas imagina que pode ter quilômetros de distância de uma bacia sedimentar, tá? Lembra, por exemplo, da bacia sedimentar da Amazônia, tá? Lembra, por exemplo, que o rio, ele também vai transportar sedimentos, tá? O mar também vai transportar sedimentos, beleza? Fala, Vitória. Eu tava pensando aqui, então, tipo assim, no lugar da bacia sedimentar, antes de ser criada, né, a bacia sedimentar, era um vale? Pode ser. Pode ser. A Vitória essa pergunta da Vitória é bem legal, porque nos remete à primeira página desse capítulo, a página 90, onde a gente identificou algumas formas, né, de relevo da Terra, né? E daí ela lembrou do vale, que é uma depressão alongada entre elevações do relevo, ou seja, é uma parte mais baixa, né, que ao redor, nas proximidades, tem partes mais altas. Faz sentido, tá? Para finalizar, gente, eu só quero ler o último parágrafo ali para vocês, da página 97, tá? Olha que legal, a planície Sichuan, na China, aquela foto que tem ali, tá? É um exemplo de relevo formado por sedimentação, tá? Que caiu de sedimentos daquele morro ali atrás. Então, para finalizar, gente, dentro das bacias sedimentares existem camadas de rochas de várias idades, tá? Olha só, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, não vai ser agora. Camadas de rochas, tá? Que a gente consegue perceber no relevo. Essa pedrinha aqui, ó, essa amostra, vou ter que fixar em mim para ver se eu estou mostrando direitinho para vocês. Espera aí. Aqui, ó.
essa rocha aqui, essa aqui eu peguei na Bolívia, tá? Mas a gente consegue ver diferentes cores, né? Que bonita, prof. É bem linda. Lá a gente encontra muitas rochas muito legais, tá? Conseguem perceber que são camadas diferentes, tá? As camadas, elas indicam que não foi de um dia para o outro, certo? Que demorou centenas, milhares de anos para isso acontecer. As cores indicam o quê? Que são minerais diferentes, e a gente sabe que as rochas são formadas por minerais, certo? E percebam, vamos supor que em 1000 anos se formou esse mineral aqui da base amarelinho. Se formou, não, se depositou, caiu da parte mais alta, tá? Depois, 1000 anos, caiu esses sedimentos que estão aqui mais na cor avermelhada, tá? Enfim, com o passar dos anos, tá? Esses sedimentos, eles vão ficando igual uma camada. Vocês lembram, por acaso, de alguma comida que a gente pode associar com isso? Em camadas? Um bolo? Um bolo? Uhum. Pode ser o Tem uma próprio comida. chocolate. O próprio chocolate em camadas? É tipo, imagina, assim, uma camada de chocolate, aí uma camada de amendoim, outra de chocolate. Uhum. A gente tem algum chocolate assim, que a gente sabe o nome? O sensação que a gente tinha falado, prestígio também. Uhum. Luísa, você está se comunicando aqui no chat, presta atenção aqui na aula, para não perder. Mas tem um outro chocolate que é bem de camadinha, que se repete, que todo mundo gosta. Pode ser uma camada de chocolate branco, uma camada de chocolate preto. E aquele chocolate chamado Bis? Prof, sabe também, às vezes tem aquelas bolachas assim no mercado que é uma camadinha disso, outra de recheio, outra disso, outra de recheio. Isso, a gente pode fazer essa associação também. Ou com um prato, que eu acho que vocês adoram, uma comida, né? Lasanha. Também são camadas, né? Pessoal, o que está mais embaixo, tá? É mais antigo ou mais novo numa lasanha? Antigo. Mais Foi antigo. colocado ali primeiro. A mãe colocou ali primeiro. Isso mesmo. Então, a camada de baixo... Antes eu tenho que colocar a massa da pizza para depois colocar tomate, queijo. Os toppings, né? Os coberturas, enfim. Isso mesmo. Tá? Ou seja, se a gente levar essa informação para a natureza, tá? Para uma bacia sedimentar, a gente vai ver que vão ter camadas diferentes. E a camada mais antiga vai estar onde? Lá embaixo. Foi a camada formada pelos primeiros sedimentos que caíram das áreas mais altas. Certo? Pessoal, a gente tem 2 minutos para finalizar a aula, tá? A gente conseguiu ver hoje a página 96 e 97, fazendo associações com algumas comidas, né? E com o chocolate que eu trouxe aqui, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês isso. Ah, tá, não, a foto que eu falei, né? Só para finalizar, para vocês verem também, ó, que a água do rio é muito ajuda, né? Ou seja, também é um agente externo. Vocês já por acaso ouviram alguma imagem dessa área aqui, ó, que hoje fica nos Estados Unidos? Já o papel de parede antigo do computador da minha mãe era dessas rochas. Pessoal, essa área aqui se chama Grand Canyon, tá? Conseguem ver como é alto aqui do lado e como é baixo aqui? Imagina, tu tá aí em cima e só olhar assim pra baixo. Cara, eu acho Lindo, que né? eu ia pular assim, só de medo mesmo. Eu tenho um sonho de visitar esse lugar, eu ainda vou visitar. Mas, enfim, olha só.
Então fica uma perguntinha para sexta-feira, já que acabou a aula. Quem será que modelou isso aqui, né? O que tinha aqui antes? Percebam, ó, que tem uma área, uma imagem maior. Ah, prof, tá fácil, tá bem na imagem ali o que tá causando. Mas como que causou isso? Tá? A gente pensa e na sexta-feira a gente volta, beleza? Um beijo, um queijo. Vejam lá a tarefa e na sexta-feira a gente conversa mais. Tchau. Não, a tarefa tá lá, a Cíntia mandou para vocês ontem ou hoje, tá? Sim. Tchau, prof. Essa é só uma tarefinha extra. Tchau, filha. Tchau, tchau. Tchau, Gil. Tchau, pessoal. Ixi. Ai, onde é que sai? Gabriel?